Meu namorado foi de arrasta após eu trair. O que descobri me destruiu. Por sugestão da minha terapeuta, decidi escrever e compartilhar o que aconteceu na minha vida no último ano. Para que isso faça algum sentido coerente, foram necessárias muitas edições e algumas reescritas. Eu costumava ser uma escritora talentosa, mas abandonei a prática há anos. Este fórum foi recomendado por uma amiga como um método de confissão, penitência e um alerta para compartilhar com outras pessoas. Eu fiz algo verdadeiramente horrível, cujas consequências foram além da pior coisa que eu poderia ter imaginado. Estou compartilhando isso sabendo que muitos vão me desprezar pelo que fiz e pelos eventos que aconteceram por causa da minha traição. Ler minhas próprias palavras é revoltante porque eu sei, em um sentido muito real, que o que fiz é imperdoável. Entendo muito bem o quão desnecessariamente trágicos foram os eventos que ocorreram. Minha esperança é simplesmente que minha história possa ser compartilhada com qualquer pessoa em qualquer relacionamento e, talvez, alguma traição futura não aconteça. Mais especificamente, espero que alguém que está traindo seu parceiro atualmente, ou até pensando nisso, possa ler isso e pausar para refletir. Muitos podem pensar que meu exemplo do que pode dar errado ao ser infiel é uma raridade extrema que raramente ocorre. Fui informada por pessoas muito mais experientes que minha situação está longe de ser única, mas estou disposta a receber o ódio que vou receber ao compartilhar isso se isso impedir pelo menos uma pessoa de partir o coração de alguém que ama. Essa história é extremamente pesada e real. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu like para que mais pessoas possam ver este alerta. E me conta nos comentários, você acredita que toda traição tem consequências? Eu sou uma mulher de 28 anos e era casada com um homem maravilhoso que vou chamar de William. 8 meses atrás, meu marido me confrontou com provas de que eu havia sido infiel tanto emocional quanto fisicamente. Alguns dias depois que ele me confrontou sobre minha infidelidade, meu marido tirou a própria vida. Percebo que apenas digitando essas palavras fiz com que pessoas que nem me conhecem me odeiem. Eu não conseguia acreditar que tinha capacidade de fazer algo tão maligno, de machucar alguém que amei desde que éramos crianças. Mas eu fiz isso. Se você tivesse perguntado a mim ou a William se algum de nós seria infiel, nós dois teríamos rido. Mas, para meu próprio choque e surpresa, permiti que eu mesma perdesse o foco e me desviasse. Eu sabia que isso destruiria se ele descobrisse, mas peguei o coração do homem que amava e o esmaguei tão cruelmente que ele não conseguiu suportar a dor desta vida. Aqueles que estão pensando agora que não mereço estar respirando, eu concordo com vocês. Concordo tanto que tentei, em 2 ocasiões, fazer isso se tornar realidade. Fui assegurada de que há uma razão pela qual ainda estou aqui. Por enquanto, convenci-me de que quanto mais tempo eu viver, mais sofro, e não mereço a misericórdia de partir. Sendo honesta, William e eu crescemos juntos. Consigo me lembrar da minha juventude, em nenhum momento da minha memória não conheci William. Estávamos nas mesmas aulas da escola dominical, nas aulas da escola pública, e nossas famílias eram amigas muito antes de nós existirmos. Ele sempre conseguia me fazer rir. Crianças podem ser cruéis, mas William nunca foi. Percebi que achava ele bonito na 6ª série. Não foi uma paixão oficial até o ensino médio. William e eu fomos nossos únicos amores desde o início do ensino médio até a faculdade juntos. Éramos melhores amigos e nos amávamos tanto. Após a formatura, tiramos um ano para conseguir empregos estáveis e bons perto de nossas famílias e decidimos nos casar. Fazíamos viagens juntos. Nos amávamos em qualquer momento que tínhamos. Éramos ávidos um pelo outro. O único momento em que a intimidade não estava disponível era durante aqueles dias do mês, mas nos amávamos por horas. Momentos lindos de paixão. E eu joguei tudo isso fora por algo completamente barato e sem valor. Estávamos planejando ter filhos. Sabíamos os nomes deles. Ambos éramos inexperientes. Ele foi meu primeiro em tudo, e eu fui a primeira dele em tudo. Parte de mim gostaria de poder dizer que tive uma aventura de uma noite embriagada. Tentei esconder isso do meu marido, mas ele descobriu. Não, eu me envolvi emocional e fisicamente com um homem que era inferior ao meu marido em todos os sentidos possíveis. Eu não considerei a possibilidade de que uma amizade com outro homem poderia levar a um vínculo se formando. Meu marido e eu tínhamos um casamento forte. Por mais tolo que isso pareça dizer agora, realmente tínhamos. Meu marido era o epítome da força. Eu era quem era fraca. Embora antes disso eu me considerasse uma mulher forte. É só que ninguém nunca me disse que, embora nosso relacionamento fosse muito forte, nenhum relacionamento é à prova de balas. Não passa um dia em que não desejo que alguém tivesse me alvejado no minuto antes de qualquer coisa que fiz se tornar secreta. É um fato indiscutível. O mundo seria um lugar muito melhor com meu marido aqui e vivo em vez de mim. Não há como racionalizar uma verdade como essa. Tive tantas chances de parar antes que qualquer coisa acontecesse, e não tinha absolutamente nenhuma razão para permitir que algo acontecesse. Após uma breve e acalorada conversa, ele saiu e nunca mais falei com ele. Tentei contatá-lo de todas as formas possíveis. Meu Deus, tentei tanto apenas para deixá-lo saber que lamento verdadeiramente, para que ele soubesse que odeio o que fiz. Minhas mensagens para ele nunca mostraram nada além de status não lido, então duvido que ele tenha lido e-mails ou
ouvido mensagens de voz, mas todos disseram que eu precisava dar espaço e tempo para ele pensar. 2 noites depois que William me confrontou, às 3h17 da manhã, houve uma batida alta na porta da frente. Acendi as luzes. Pensei no início que poderia ser alguém embriagado querendo me xingar ou pior. Então houve outra batida alta e vesti um moletom antes de ir até a porta. Quando abri a porta e vi 2 policiais, sabia que eles poderiam estar lá por muitas coisas, mas soube instantaneamente porque estavam lá. Suas palavras me dizendo que o corpo do meu marido havia sido encontrado devido a uma aparente decisão de tirar a própria vida me destruíram. Caí de joelhos e gritei em agonia. Arranquei minha pele e cabelo enquanto a polícia tentava me acalmar. Quando os socorristas chegaram, eu estava sentada nos degraus balançando para frente e para trás, repetindo que lamentava muito. Não havia como eu ir ao funeral, mesmo que a família de William tivesse permitido que minha família comparecesse. Fiquei sedada por dias. A primeira coisa que quis fazer quando saí foi visitar o túmulo de William, mas ninguém sabia onde seus pais o haviam enterrado. Eles tinham todo o direito, mas isso me cortou profundamente. E eu tentei cortar profundamente naquela noite quando tentei tirar minha própria vida pela primeira vez. Fui hospitalizada 2 vezes por tentativas. Não estou pedindo pena. De fato, não quero. Nada pode tirar essa dor do coração e nada pode sequer entorpecê-la. Parte de mim gostaria de ter de alguma forma forçado ele a me ver apenas por um breve momento para dizer o quanto lamento e que eu sabia que nosso casamento havia acabado. Mas não tive isso. Não, eu não merecia. E tenho que encarar o fato de que o que fiz foi de fato tão vil que fazer meu marido me ver poderia tê-lo forçado a tirar a vida ainda mais cedo. Muitas pessoas me disseram que minhas ações foram o que o levaram a tirar a própria vida. Não acho que haja dúvida. Até aquele dia horrível, ele havia sido incrivelmente feliz. Nós 2 éramos. Ele não deixou nenhum bilhete para verificar que eu fui a causa de sua decisão, mas éramos tão felizes. Adorávamos passar quase todos os momentos juntos. Ir daquele tipo de felicidade para aquele tipo de tristeza em um período tão curto destruiu. Eu o destruí. Minhas palavras, ações e pensamentos traíram nós 2. O arrependimento não mata você. Se matasse, eu teria morrido antes mesmo do meu marido me confrontar. Quando a pandemia chegou, William e eu ficamos em quarentena juntos. Tive sorte o suficiente de dar aulas para uma escola particular exclusiva. Os benfeitores nos asseguraram que nosso salário seria pago enquanto a necessidade de isolamento persistisse. William trabalhava de casa e fez muito progresso em um projeto do qual estava encarregado. O mundo inteiro estava preocupado e com medo, mas nós tínhamos um ao outro e aproveitamos ao máximo. Assistindo filmes na cama, alimentando um ao outro, brincando como 2 crianças pequenas. Sou verdadeira, completa e totalmente arrependida por aqueles que perderam um ente querido devido àquela doença horrível. O que o mundo passou foi uma praga literal sobre a humanidade que causou tanta perda desnecessária. Mas meu marido e eu ficamos mais próximos naquelas semanas do que nunca, e nosso vínculo já era forte. Brincávamos sobre como tantas pessoas estavam odiando ter que passar tempo com a família ou, Deus me livre, com a esposa ou marido. Nós simplesmente não nos cansávamos um do outro. Após o primeiro mês, tivemos que concordar em limitar a intimidade a 1 vez por dia por cerca de 1 semana. Nossa única discussão durante toda a quarentena foi sobre ter que lavar roupa só para colocar lençóis limpos na cama novamente. E eu traí aquele homem, o que o levou a sair desta vida devido às minhas ações malignas. Um homem com quem eu tinha um vínculo tão próximo. Fui idiota de tantas maneiras, mas para mim pensar que por causa daquele vínculo nenhuma tentação seria suficiente para me fazer desviar foi idiotice. Odeio-me de tantas maneiras por tantas razões, mas saber que eu tinha tudo é a pílula mais difícil de engolir. Minha traição foi atípica da maioria de várias maneiras. Alguns aspectos do relacionamento e da traição foram ligeiramente menos vis, alguns foram mais frios e ainda mais malignos. O homem com quem tive um caso vou chamar de Paul. Conheci-o pela primeira vez em reuniões em grupo por videochamada durante a pandemia. Achei-o arrogante e presunçoso sem razão válida para agir dessa forma. Ele era o treinador de lacrosse da escola. Me lembro naquelas reuniões de ficar feliz que, como professora de inglês, teria que interagir muito pouco com ele. A primeira vez que nos encontramos pessoalmente, apertamos as mãos e tivemos uma conversa casual. Não houve atração, pelo menos da minha parte em relação a ele, mas também não senti nenhuma tensão de desejo emanando dele em minha direção durante aquela apresentação. Descobri que ele estava noivo e disse a ele que era felizmente casada com um homem que adorava, sem intenção desse tipo, nada sequer sugerindo que isso seria uma possibilidade. A escola começou a permitir metade da equipe em todas as áreas e metade dos alunos a frequentar a escola por 1 semana, enquanto a outra metade usava videochamadas. Na semana seguinte, a outra metade compareceria presencialmente e vice-versa. Isso deveria ajudar com o distanciamento social e os sentimentos de isolamento dos alunos. Enquanto almoçava um dia antes de minha próxima aula começar, recebi um e-mail de Paul. Ele havia escrito alguns brindes e piadas para seu casamento e queria que eu editasse o que ele havia escrito. Eu estava acostumada a receber textos para editar, então isso não era nada que eu achasse importante o suficiente para contar a William. Somado ao fato de que tudo dizia respeito ao casamento de Paul, não vi razão para dar ao meu marido um detalhe entediante sobre aquele dia. O e-mail continha um brinde para seus pais, bem como para os pais da noiva. Peguei o que ele disse e adicionei algumas frases para tocar o coração de todos que comparecessem. As piadas direcionadas ao irmão dele, o padrinho, eram absolutamente hilariantes, mas um pouco vulgares para meu gosto em um casamento. Disse isso quando enviei de volta seus
discursos editados. Ele riu e disse que eu simplesmente não conhecia a família dele e que zoar uns aos outros era uma tradição familiar. Aquela troca de e-mails iniciou vários meses de correspondência, mas, por mais difícil que seja acreditar, até o final nada se tornou inapropriado. Nenhuma vez algo se tornou flerte ou de natureza íntima. Bem, falamos sobre intimidade, mas de um ponto de vista puramente científico e psicológico. Nossas conversas sobre esse tema naquele ponto teriam deixado até a maior interessada em assuntos íntimos mais seca que o Saara. Não havia nada emocional ou fisicamente estimulante nessas conversas. Eu gostava de nossa correspondência devido ao fato de ter certeza de que não havia tentação de nenhum dos lados. Discutimos raça, política, religião, ciência, esportes, todas as coisas que as pessoas hesitam em discutir devido a opiniões divergentes. Algumas das discussões até ficaram acaloradas. Fui chamada de conservadora mais de uma vez devido às minhas opiniões sobre intimidade. Sim, provei que ele estava errado, mas gostaria que Deus tivesse feito ele estar certo. Por muito tempo, tudo isso ocorreu durante o horário de trabalho. Meu marido e eu tínhamos um telefone fixo para emergências, mas assim que entrávamos em casa, nossos smartphones eram desligados. Ou nem tinha meu número para mensagens até que eu enviei um e-mail com uma provocação no final, tarde do dia. Ele exigiu meu número para refutar o que eu havia enviado. Dezenas de outros colegas de trabalho tinham meu e-mail e não pensei nada disso. Seriamente não acho que Paul tivesse interesse em me perseguir também, pois na época ele estava apaixonado por sua noiva. Mas cerca de um mês antes do grande dia deles, Paul descobriu que sua namorada vinha tendo um caso com um namorado do ensino médio por mais de um ano. Ele ficou em choque e profundamente magoado por toda a situação. Sem saber, tornei-me a pessoa com quem ele desabafava. Não sei onde, em nossa sequência de conversas, as coisas cruzaram uma linha, mas comecei a sentir verdadeira pena de Paul. Realmente desprezei sua noiva pelo que ela havia feito e não vi nada de errado nisso. Mas depois de uma noite particularmente difícil para ele chegou à escola parecendo desgastado e eu podia dizer que ele havia chorado. Dei-lhe um abraço e conversei um pouco com ele. Ele perguntou se eu poderia ficar depois da escola para conversar. Como eu tinha algumas horas após o trabalho todos os dias antes de William chegar em casa, concordei. Em retrospectiva, percebo agora o que me atraiu para minhas conversas com Paul, uma opinião diferente. William e eu havíamos discutido praticamente qualquer tópico que duas pessoas pudessem discutir. Eu sabia, antes de sua resposta, o que William diria quando eu lhe fizesse uma pergunta na grande maioria das vezes. Acho que queria uma surpresa quando conversava. Conflito verbal. Foi estúpido, patético e fraco, mas foi isso que levou ao caso. As coisas com William eram ideais e passávamos cada momento disponível juntos. Mencionei um colega de trabalho chamado Paul de passagem para William, mas como não havia realmente nada acontecendo, não me estendi sobre nada e ele não viu razão para investigar. Quando Paul começou a sair com uma nova mulher, não senti ciúmes e honestamente apenas felicidade por ele. Mas William teve que viajar para um canteiro de obras em Tulsa por 3 semanas. Enquanto ele estava fora, conversávamos por videochamada todos os dias e sentia falta dele de manhã, tarde e noite. Mas com tempo livre e repentino, encontrei-me também trocando mensagens com Paul apenas para passar o tempo. Em vez de 1 hora ou 2 ocasionais após a escola, Paul e eu frequentemente tínhamos tempo para pegar algo para comer e uma bebida ou 2 antes de ir para nossas casas separadas. Estranhamente, a coisa que nos levou a ficar físicos foi eu ser desajeitada e a enfermeira da escola não estar trabalhando naquela semana. Torci meu tornozelo um dia subindo alguns degraus para buscar o almoço. Como a enfermeira não estava no local, fui até Paul, assumindo que ele, como treinador, teria spray anestésico ou uma bandagem elástica. Ele estava cuidando do meu tornozelo quando percebi que ele tinha uma aparente excitação. Fiquei um pouco surpresa que ele estava ficando estimulado de alguma forma, até perceber que de sua posição ele podia ver ligeiramente por baixo da minha saia. Tenho que admitir que por um momento achei o fato de estar o excitando estimulante de alguma forma. Ajustei-me para ver se uma visão ligeiramente melhor o deixaria mais excitado. Ele me chamou a atenção sobre isso, e disse que ele poderia resolver suas frustrações com sua nova namorada. De repente, ele me beijou e eu o empurrei. Ele me beijou novamente e eu não resisti. Ficamos nos beijando por alguns minutos antes de eu perceber o que estava fazendo. Saí rapidamente de sua sala de aula e cheguei pelos corredores até minha sala. Sentei-me em descrença do que acabará de ocorrer. Não planejei que isso acontecesse e tinha certeza de que Paul também não. Não sabia se deveria ligar para William e contar naquele momento ou esperar até ele chegar em casa naquela noite. Mas quando conversei com Paul depois das aulas, ele se desculpou e pediu para não trazer nenhum conflito para meu casamento e permanecermos apenas amigos. Não queria dar a William motivo para estresse, já que ele estava fora da cidade e focado em sua tarefa de trabalho. Depois de conversar com William naquela noite sobre como as coisas estavam indo em Tulsa, decidi esperar e contar quando ele chegasse em casa. Sua empresa estava tendo alguns problemas com o cliente não tendo mão de obra para manter o projeto funcionando sem problemas. Havia coisas que William não conseguia concluir devido aos atrasos, que significava que ele teve que passar 2 semanas extras em Tulsa. Ou estava lá para eu discutir o que havia acontecido entre nós. Não podia contar a nenhuma das minhas amigas. Não podia confiar em nenhum membro da família, pois todos amavam William imensamente, e com razão. Acho que estranhos aleatórios em um site como este teriam sido a melhor opção se eu soubesse sobre isso, mas a pessoa com quem estava desabafando era a última pessoa com quem deveria estar discutindo isso. Uma sexta-feira após o trabalho, Paul e eu fomos a um novo restaurante perto da escola para jantar.
contar. Sentamos no bar e tomamos algumas bebidas enquanto eu explicava como me sentia insegura sabendo que tinha que contar ao meu marido o que havia acontecido. Ele me perguntou como achava que William receberia a notícia e eu disse a Paul que ele poderia querer ligar dizendo estar doente no dia seguinte depois que eu contasse a William, só por precaução. Ele perguntou se eu realmente achava que William iria bater nele, e eu disse não, mas sabia que significaria o fim de Paul e eu conversarmos e trocarmos mensagens. E com razão. Paul confessou que não achava que teria superado seu término se não fosse por mim. Assegurei-lhe que ficava feliz em ajudar e não me arrependia de tê-lo ajudado. Quando a realização de que nossa amizade terminaria afundou, acho que ambos ficamos um pouco deprimidos. Bebi demais. Ele bebeu demais. E acabei no apartamento de Paul fazendo muito mais do que beijar. Assim que terminou, minha consciência entrou em ação. Sim, deveria ter entrado em ação muito antes, mas sabia além de qualquer sombra de dúvida que meu casamento havia acabado. William e eu dissemos que a sociedade permitiu segundas chances demais para pessoas que não as mereciam. Sim, humanos cometem erros. Embora ambos acreditássemos que qualquer um que traiu merecia uma segunda chance, nunca poderia ser com aquele que traíram. A vida poderia dar-lhes a oportunidade de amar outra pessoa novamente, as quaisquer oportunidades com o cônjuge traído eram totalmente merecidas e prejudiciais para ambas as partes. As coisas ficaram muito complicadas quando William chegou em casa de Tulsa. Por acaso, eu estava no meu período, então sabia que não haveria intimidade entre nós. Felizmente, em 1 milhão de anos, não teria exposto meu marido a quaisquer problemas de saúde, independentemente de quanto eu quisesse fazer amor com William uma última vez. Não podia permitir que isso acontecesse. Escrevi uma longa carta para William confessando o que havia feito e planejei dá-la a ele após uma confissão cara a cara. Até hoje, não sei o que aconteceu para William descobrir o que estava acontecendo. Por tudo que sei, ele pode ter monitorado minha conversa online com Paul desde o primeiro dia. Nunca consegui perguntar como ele descobriu minha traição. E a percepção de que ele soube o que eu fiz antes que eu tivesse a chance de contar fez com que eu caísse de joelhos e jurasse que planejava contar. William não acreditou nisso, e eu também não teria. Ele tinha uma pilha dos textos entre Paul e eu impressos. Embora eu não tenha negado nada do que ele me acusou, aquela honestidade veio tarde demais. Ele arrumou algumas coisas em uma mala e me deixou numa segunda-feira à noite. Na quarta-feira à noite, ele dirigiu até um centro comercial, estacionou o carro e tirou a própria vida. Saber que eu havia destruído nosso relacionamento foi uma tortura para minha alma como nunca havia conhecido. Saber que eu até o privei da chance de encontrar outra pessoa para ser feliz me arruinou. A percepção de que não apenas terminei meu relacionamento com William, mas todos os relacionamentos que ele teve ou teria causou mais culpa do que eu jamais poderia expressar. Poderia entrar em todos os detalhes do que aconteceu desde que William faleceu, mas muitos deles seriam detalhes com os quais muitos não se importariam verdadeiramente. Basta dizer que a família dele me odeia, e minha família ficou enojada com minhas ações e continua até hoje. O amor deles por mim não morreu, mas a decepção e vergonha em relação a mim nunca terminarão. E é assim que deve ser. Não, os resultados não foram nada do que eu pretendia, mas quando escolhas são feitas que causam dor e sofrimento, ainda somos culpados por causar essa tristeza. Vejo uma terapeuta 2 vezes por semana para tentar trabalhar as coisas. Fui apresentada a alguém através da minha terapeuta que está genuinamente me ajudando a processar meus sentimentos. Anos atrás, ela intencionalmente iniciou um pequeno incêndio para disparar alarmes e assustar seu ex-namorado e a garota com quem ele acabará de começar a sair. O fogo se espalhou rapidamente e o que havia sido pretendido como uma brincadeira causou a perda de múltiplas vidas. Ela e eu discutimos tantas coisas sobre a história dela e a minha. As coisas nunca podem ser como eram antes, nem deveriam ser. Mas se vou continuar vivendo, preciso de um plano para tornar o que resta da minha vida o mais significativo possível. Então, basicamente, essa é minha história. Qualquer um que queira postar mensagens de ódio para mim e me dizer que pessoa desprezível eu sou, vá em frente. Não vou responder a isso, mas se ajudar você a se livrar de qualquer raiva que tenha, me use como seu saco de pancadas verbal aqueles com perguntas específicas, responderei da melhor forma que puder, não importa o quanto algumas coisas possam doer para discutir ou admitir. Para aqueles que lerem isso e foram traídos, sim, muitos de vocês podem ter sido intencionalmente traídos, mas aqueles que tiveram um parceiro que ficou tão perplexo sobre por que traíram quanto vocês, ouçam minha história. Isso não torna uma única coisa que fiz certa, exatamente o oposto. Mas se ajudar você a entender que você fez pouco ou nada para causar a infidelidade, que assim seja. Aqueles que são infiéis e não se arrependem, espero que leiam meu conto de advertência e saiba que tem a capacidade de destruir. Você não estará apenas destruindo outra pessoa, estará destruindo seu relacionamento com muitas pessoas e uma grande parte de si mesmo. Percebo que não tenho espaço para pregar ou julgar ninguém, exceto a mim mesma. Só não quero que ninguém encontre seu William e o perca. Não quero que ninguém afunde nas profundezas que eu afundei ou cause a dor e tristeza que causei. E, acima de tudo, quero que todas as pessoas que têm ótimos relacionamentos os apreciem e nunca os considerem garantidos. Como humanos, não somos imunes a poder ser influenciados sob as condições erradas e séries de eventos. Quando amamos alguém, carregamos parte de sua alma conosco. Apenas uma traição torna impossível que essa pessoa segure aquele pedaço de você novamente. Eu tinha o coração do meu marido em minhas mãos e agora mereço o fato de que nunca mais segurarei seu coração, nem ele jamais me segurará novamente. Esta vida já é dor demais sem machucar aqueles que amamos, e o amor é precioso demais para arriscar em qualquer coisa. Esta é uma
resposta final de atualização. Primeiro, alguém compartilhou um link para uma postagem perguntando se William apostou. William não tinha essa plataforma que eu saiba e, considerando que ele está morto há um ano, duvido que tenha sido ele. Era uma história triste também. Espero sinceramente que eles não tenham tirado a própria vida. Para aqueles tentando me psicoanalisar para dar algum sentido às coisas que fiz, aprecio o esforço, mesmo que tenha sido por seus próprios interesses. Nenhum dos muitos profissionais que consultei até agora tem uma boa teoria sobre por que deixei as coisas acontecerem. Sinto que deveria haver alguma razão válida pela qual fiz o que fiz também. Simplesmente não consigo encontrar uma. Não seria uma razão válida para fazer o que fiz se encontrasse uma. Para aqueles que juram que isso é falso, não consigo imaginar um motivo pelo qual alguém postaria isso por outra razão que não seja alertar e talvez ajudar. Certamente não foi para ganhar curtidas. Mal respondi, então não foi por atenção. E certamente não foi para levantar meu ânimo, porque fui justamente criticada por minha traição. Admitir algo horrível não é fácil. Imaginar que nunca aconteceu não me ajuda. Mas façam o que quiserem. Não mantenho contato com Paul e não tenho notícias dele desde antes de William tirar a própria vida. As únicas coisas que sei sobre ele são de segunda mão de pessoas com quem trabalhei. Não tenho interesse em estar com Paul ou tê-lo em minha vida de forma alguma. Então, aqueles pensando que planejei minhas ações vis para partir para o pôr do sol com um treinador de lacrosse de primeira linha, não. Abençoo todos vocês. Não vou mais comentar, mas deixarei a postagem como recurso caso alguém precise no futuro. Abençoo todos. E tenham vidas estelares cheias de felicidade, mas acima de tudo, paz.